relacionamento próximo, confiança, simplicidade. Tem olho no olho, tem aperto de mão, tem um café fresquinho. E tem gente que me escuta e me apoia. É tipo coisa de família, sabe? Na Cressol é assim, a gente coopera sem perder a essência. E tudo é feito pensando em você. Eu convivi e atuei no Pinhão antes da Cressol e depois da Cressol. Então eu faço um recorte antes da Cressol e depois da Cressol. Eu acredito assim que a gente contribuiu bastante para o desenvolvimento do nosso município, né? Não tenho dúvida disso, que a Cressol ela foi um dos promissores aí para o desenvolvimento. Até porque a gente sempre fala assim, né? Tudo que a gente capta aqui, a gente reinveste aqui. E a gente traz muito recurso de fora. Os nossos pequenos comércios aqui do município, eles dependem dos nossos munícipes que são menos capitalizados. Porque o nosso povo daqui, que não tem um poder aquisitivo muito grande, ele não sai fora a comprar, ele compra aqui. 100% do que ele gasta no nosso município. É fundamental, né, que ele esteja bem, que ele esteja com uma renda e melhore a renda dele para ele poder gastar mais aqui e aquecer a economia e automaticamente gerar os empregos que a gente tanto precisa, né? 90% das atividades agrícolas nossas hoje passa pela Cressol. Financia máquina, ele tem máquina financiada, financia vaca, tem uma porção de linha de crédito assim que vem ajudando, né? E vem atendendo os agricultores. Então a gente está muito contente e fica feliz por ter alguma coisa assim e a gente está podendo participar, né? O primeiro pleito de Pinhão, quem venceu foi o senhor Osíris, que era ligado ao Zatar, que ele só entrou para ganhar a eleição. Eu não lembro assim, o objetivo deles era manter uma liderança ali dentro, mas ele falou, eu tenho muito mais coisas para fazer pelo Zatar do que por Pinhão. E ele, como se diz assim, ele renunciou para assumir o senhor Juvenal Stefanes, né? Que foi o primeiro prefeito de Pinhão que eu lembro. Acho que não teve nenhum antes dele. E eu lembro que o primeiro prefeito foi o senhor Juvenal, né? Eu acho que ele assumiu, ele era vice, né, do primeiro prefeito, e daí acabou ele assumindo, né? No início, o primeiro prefeito, que foi o seu Juvenal Stefanes, não tinha nada. Ele teve que alugar uma casa e era a prefeitura daquele tempo. Eu nasci na comunidade de Pinhalzinho, em 1955. Lembro bem quando nós se mudamos para Zatarlândia. Meu pai, na época, foi candidato a vereador, o senhor Arlindo Rodrigues Caldas, popular Arlindo Belo. Na realidade, não foi eleito, ele ficou de primeiro suplente e o então Carlito Anix, que era um farmacêutico, se mudou para Curitiba, ele foi o mais votado e cedeu o mandato praticamente inteiro para o meu pai. E o meu pai, na época, o regimento interno, como sempre foi, eram 4 sessões ordinárias no mês. Então, pela dificuldade de locomoção, tinha pessoal do Butiá, vereador, tinha o pai que era do Pinhalzinho e assim por diante.
Então, como é que eles faziam? Faziam 4 sessões na semana. Segunda, terça, quarta e quinta. E o meu pai se deslocava do Pinhalzinho, vinha a cavalo, que na época era poucas condução que tinha, né? Lembro bem que o vereador não ganhava nada, né? A prefeitura ressarcia as despesas. Onde é a praça hoje, Darcy Bruni, era o potreiro onde eles deixavam os animais, ali, os cavalos, né? E se hospedavam no hotel do Dasco. Essa despesa era ressarcida pela prefeitura. A gente era criança, mas uma criança que se envolvia com as bolas de búrico e aquelas coisas, e bete ombro, né? Mas também eu estava no centro nervoso, eu era assim, um menino que gostei de política desde criança, né? Então eu era tudo plugado ali, né? E daí a gente virou também. Eu lembro que eu sempre gosto de destacar que daí, por influência do meu saudoso tio Ciro de Leiva, eu comecei minha carreira política sendo o cabinho eleitoral do Bento Munhoz da Rocha Neto, e que comecei perdendo a eleição, né, para o Paulo Cruz Pimentel em 1965, né. O segundo pleito disputado pelo Sebastião Passos Ferreira, Nhotão. Aí eu já tive uma participação maior, porque eu fui na festa de posse do Nhotão. Foi o Pinhão inteiro, estava lá. Ele foi super bem votado, né? Pegou uma porcentagem enorme da votação. E meu pai era um dos vereadores da Câmara que fez essa gestão junto com o Nhotão, né? O Nhotão, ele era uma figuraça. Eu lembro que a gente chegava, né, para ele sempre estava na mesinha ali, na cozinha, assim, na entrada, aquele casarão de madeira antigo ali. E ele batia na cabeça, ele pegava quando ele queria fazer, assim, ele fazia isso aqui. Ele era uma pessoa assim de extremos. Numa hora ele estava muito alegre, brincalhão, outra hora ele estava muito ranzinza. Nós fundamos o MDB, até o MDB veio o deputado Sival Martins, que era um deputado cassado, veio aqui no Pinhão, queria montar o MDB, que aí tinha MDB e Arena. Só que ninguém queria montar o MDB, aí os políticos antigos, todos, ele tinha medo, porque era taxado de comunista. Aí ele me procurou. E eu digo, monto. Veio aí a fichar, me deram tudo. Eu precisava de 9 assinaturas. Eu peguei, eu e a minha esposa, depois veio a morrer, a cunhada, na hora. Ou seja, nós pegamos 4 homens e 5 mulheres para poder fundar o MDB. Era um grupo forte que na época nós nos opunhamos ao grupo do Zatter, da empresa Zatter, João José Zatter. Então tinha aquela briga política, né? E aí logo depois aí nós estava meio sem candidato de novo, que quem mandava era o Zatter e o seu Atílio. Lembremos do Darcy. Ele aí um dia veio e disse para mim, para nós, eu vou no cursilho, vou rezar com aquela coisa do Darcy, na volta eu digo para vocês, sou candidato. Aí voltou, disse que aceitou e gostou, e foi um grande político, foi depois uma liderança, nossa liderança no tempo. Nós tínhamos um acordo com o Darcy que funcionava muito bem, sabe? Sempre funcionou bem. O Darcy era um político nato, nasceu para ser político. O cara chegava querendo surrar o Darcy lá na prefeitura e saía abraçado com o Darcy. Ele tinha aquele nato assim, de conquistar as pessoas, né? Então ele fazia esse papel, o relacionamento político. O gabinete dele via cheio de gente, sentado pela mesa, sentado no balcão. Tinha umas pessoas que acabavam até meio viciando, iam lá para presenciar os acontecimentos do município no gabinete do Darcy. O meu tio Darcy, ele é uma pessoa que fez muita falta, né? Ele faleceu, quando ele faleceu eu tinha 25 anos e ele tinha 52 anos, né? Quando eu tinha 25 dava até a impressão que nosso tio já tinha uma idade quando faleceu. Hoje eu tenho 52, a gente percebe quanto ele faleceu novo, né? E o tio já desde cedo iniciou uma carreira política. Acho que o vovô Davi era bem conhecido. Ele em 1977 se lançou a prefeito e se elegeu pela primeira vez, né? E depois se elegeu pela segunda e pela terceira vez. E o tio era uma pessoa que realmente tinha esse contato com o povo, a política no sangue dele, né? O tio Darcy, ele, independente de ser uma época de campanha política, se ele era prefeito ou não era,
ele sempre estava rodeado de pessoas, a casa dele sempre estava aberta para o povo, e ele, acho que ele sacrificou até o lado familiar dele para conviver com as pessoas, sabe? Já faz mais de 30 anos, quase 30 anos do falecimento dele, e ele tem uma história que ele é lembrado, né, pelo jeito que ele fazia política, né, pela história rica na política dele, né. O seu Rubens, nós era muito amigo, assim, porque eu trabalhava numa empresa e eu em outra ali, apesar de eu ser bem mais novo que ele, mas ele era uma pessoa formidável, muito boa, assim, trabalhador, uma pessoa dedicada. E aí, quando ele virou prefeito no Pinhão, inclusive, assim, teve uma grande disputa na época, o MDB na época era muito forte, e veio a Arena. O seu Rubens foi o prefeito cara muito dedicado. Infelizmente, ele ficou pouco tempo ali, né, e aconteceu aquela fatalidade do vereador Mário Evaldo Morski, né, da morte do Morski, e daí veio a do seu Rubens. O seu Rubens falecendo naquela mesma noite. O Mário Evaldo Morski foi assassinado. Era vereador, muito atuante, né, que hoje tem até escola, até hoje, né, assim, ele tinha uma visão, era jovem, também era da mesma terra que eu vim, de Prudentópolis, né. Essa passagem, assim, é uma passagem muito marcante, né, na nossa vida, porque a gente foi lá com o seu Rubens, no velório, ele passou na minha casa e me chamou, vamos lá, aconteceu isso, né, o Mário, vamos lá no velório. E ele, lá no velório, deu um negócio no coração, né, alguma coisa nele, e vamos levar para o hospital, né. Chegou no hospital, dentro do carro, deram uma injeção e nós fomos para Guarapuava. Quando chegamos aqui, já tinham avisado que ele tinha morrido. Ficamos 6 anos naquela vez, daí o Darcy, daí veio o seu Rubens, né? Daí o seu Rubens morreu, acabou entrando o João Gonçalves, aí o Darcy voltou na prefeitura, ficamos mais 4. Eu sei que eu acabei ficando 11 anos trabalhando na prefeitura junto com o Darcy. Eu era caixa do banco, e um determinado dia, um pouco antes das eleições do ano de 88, o Darcy Brolini chegou fazer uma troca de cheque no banco, sabe, e foi no meu caixa e me falou, diz, olha, você sabe que eu vou ganhar as eleições e eu quero você junto comigo na prefeitura. A partir de janeiro pode se programar porque você vai comigo para a prefeitura. E realmente aconteceu, sabe, eu entrei como chefe do departamento pessoal e passei para a Secretaria de Administração na mesma gestão. Fui candidato a vereador. E no ano de 92 me elegi, fui presidente da Câmara e ali seguiu. O Ado, né, hoje falecido, saudoso Ado, foi um dos amigos, muito meu amigo que a política me deu. O Ado me chamou, que a gente começou a fazer as campanhas junto, o Ado me chamou e falou, viu, nós precisamos de uma pessoa ali para fazer os comícios, fazer toda a locução do comício, apresentar os candidatos e tal, e você vai fazer isso para nós. Eu falei, Ado do céu, nunca fiz e nem sei como é isso, cara. Ele falou, não, vamos fazer, vai fazer assim, e vamos conversar, vamos sentar e você vai fazer. E dali começou, né? Começamos a participar de todas as reuniões, daí a parte de comício ficou comigo, aquele tempo, como eu falei, 90 dias de campanha, e eu acredito que naquela campanha do Darcy e do Deco, não sei, mas acho que teve uns 50 comícios entre cidade e interior, né? Toda a região do interior, todos os bairros da cidade, foi feito mais de uma vez, e ali começou. Era Arena e MDB, e era uma guerra, e era inimigo quem fosse adversário político, né? Inclusive, quando meu pai foi candidato no Pinhalzinho, era ele contra um padrinho meu, que era do MDB, e meu pai era Arena. Mas eu acho que naquela tempo da antiga idade, né, que são 2 partidos, era mais fácil de você administrar. Hoje faz a fusão de 4, 5 partidos, a fatia não é tão grande para ser dividida, começa um puxar para lá, outro puxar para cá, nem o administrador tem voz ativa. Então, eu quando comecei a militar, o PT de Pinhão se criou em oposição até então, né, ao saudoso Darcy Brolini, né, MDB, e a política, né, foi caminhando, né, tanto que em 97, 96, né, as eleições foram em 96,
numa situação que, né, o nosso entendimento, o Pinhão precisava dar uma guinada, né? Nós acabamos compondo, né, com o então saudoso, né, Darcy Gondini, participamos do governo dele. Aí, diante do falecimento dele, né, Oswaldo Tepes, o Deco assumiu, nós terminamos aquele mandato. No seguinte, de 2000, fomos para a reeleição, acho que ficamos mais 1 ou 2 anos compondo. Aí depois rompemos e a partir de 2004 sempre tivemos candidato, né, a prefeito, né. Ali o Cantinho do Céu, o Orlando Diogo, o Josemar Nestor, e lá no Faxinal do Céu, na Santa Maria, né, nós construímos um também. Então você veja, só nessa parte de educação, eu tinha ali, né, nós tínhamos uma equipe muito boa. A eleição de 92, a eleição para prefeito, foi uma eleição bem dramática, né? A diferença foi mínima, 77 votos, né? E naquela época a contagem era manual. Foram 3 dias de angústia na contagem de votos e no final você decidiu na última urna, né? Às vezes as pessoas, nossa, mas não regularizaram, não evolui essa causa, essa luta. Olha, eu lembro de aí já, né? Não que eu seja tão novinho, mas também não sou pré-histórico. Não faz muito tempo, era muito comum a violência física para cima dos poceiros. Eu lembro quando o Darcy França, né, foi atirado lá no Taquara. Lembro quando o seu Cecílio também foi atirado. Uma menina lá na escola Nossa Senhora da Salete, né, foi filho da bala. E outros homicídios aí que aconteciam meio, né, camuflado, digamos assim, né, meio por trás de alguma cortina, mas que no fundo tinha a ver com relação de terra, da disputa da terra. E eu nunca escondi isso sempre foi público de minha parte. Eu vim para trabalhar na defesa dos poceiros com relação aos ATA, ponto. Isso é uma coisa pública que faz parte da minha vida, é um pedaço de mim. Depois que eu cheguei em Pinhão, teve um despejo, que foi o despejo do Alecrim, traumático, nem gosto muito de falar sobre isso, mas veja, nem esse foi uma vitória da empresa. Por quê? Porque o povo continuou lá. O povo foi, pela força da organização deles, eles foram devolvidos àquelas áreas e eles estão lá até hoje. Eu fui, né, presidente da Câmara, e aí uma época parece que o Ministério Público, né, até exigia que o município, né, desse atribuição aos cargos comissionados e estabelecesse o número dos cargos comissionados. E eu, como presidente da Câmara, na época, foi intenso, sabe? O prefeito da época, acho que mandou um projeto para lá, de 125 cargos, alguma coisa assim. Teve emendas para 60, 70, e eu com esse meu jeito aí de, né, tentar apaziguar as coisas, mas sem perder de rumo, né, o município, né, sem a responsabilidade fiscal, o bom funcionamento do serviço público, né. Se eu não me engano, acho que chegamos num consenso de 95. Então, eu acho que existe, todas as administrações têm os avanços e tem aquelas coisas que faltam, que deixam a desejar, mas no modo geral, acho que o Pinhão sempre foi bem conduzido, embora alguns acham que tem menos acertos ou mais acertos, mas é aquilo que eu falo, acho que todo mundo tenta fazer o seu melhor. Às vezes não sai aquilo que a comunidade deseja, por exemplo, o Dirceu e o Odir, quando foram pedir o aval da população para continuar mais uma gestão, não tiveram. Nós enfrentamos algumas circunstâncias que foram muito difíceis, né? Nós pegamos um período econômico muito ruim, né? Uma crise econômica complicada, a arrecadação do município caiu lá embaixo, nós pegamos um município bastante comprometido do ponto de vista das estruturas, né? Estamos aqui para entrevistar o Júnior, né? Que foi a primeira pessoa a ser contaminada, infelizmente, com o Covid-19 no município de Pinhão. Fatos de Iguaçu encontra-se no gabinete do prefeito de Gotardo, do município de Pinhão, no estado do Paraná, no qual ele emitiu um ato administrativo aonde, em consenso, né, com a empresa Tabocas, decide-se para que a empresa feche, pare as suas atividades por 15 dias, posto que a empresa indicou que há alguns casos de trabalhadores com Covid-19. Prefeito Odir. A gente teve depois a pandemia, né? E uma pandemia que foi muito cruel, que paralisou tudo, que aí sim a gente virou antipático,
porque daí a função do prefeito, inclusive, era dizer: não pode abrir comércio, não pode circular, não pode. Eu virei o homem do não pode. TV Fatos encontra-se no posto municipal central do município de Pinhão, Paraná, para conversar com o secretário municipal de saúde, Alain, com as coordenadoras da vacinação do Covid-19. Então eu lembro assim quanta angústia que a gente dividiu com a equipe de saúde, né? Eu acredito que se encerrou um ciclo e começa-se um ciclo novo, agora com as lideranças novas, né? Aí viemos a uma Câmara de Vereadores bastante renovada esse ano, né? Tivemos bastante renovação na Câmara. E eu acredito sim que as siglas partidárias agora tem que começar a buscar a renovação, buscar novos nomes, porque é o que o povo vai pedir daqui 4 anos, né? Lideranças novas, gente nova. Mas no momento eu acho que a gente tem que, né, pensar que outras possibilidades, outras pessoas estão vindo, a vida é ciclos, né? E alguns se fecham, outros se abrem e assim caminha a humanidade. Né? Um trabalho bem feito, bem acompanhados. Eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos esse município vai estar bem diferente do que está hoje ainda. Precisa muito trabalho, precisa. E esse futuro, ele me assusta um pouquinho. Eu sou realista, esperançoso com opinião, mas eu tenho esse problema. Talvez é problema, tomara que seja só um problema meu. Mas assim, eu tenho grandes preocupações com opinião, torço e vou morrer. O pouco patrimônio, a minha vida é toda pinhõense, né? Eu quero morrer aqui no Pinhão. Agora, o Pinhão precisa de austeridade, de disciplina, de organização, de regularização de imóveis, de lotes por equipe multidisciplinar. O Pinhão, para mim, fisicamente e ambientalmente, é o melhor lugar do mundo. Mas em termos de gestão, de desenvolvimento educacional, ainda deixa muito a desejar. Mas eu aposto que teríamos melhores dias. Desejo progresso para o Pinhão, né, Nora? Esse é um desejo de todo pinhãoense, né? Dizer que melhores dias aconteçam em nosso município, né? Quero dizer da satisfação, era de eu estar aqui hoje, vocês me dando esta oportunidade de falar um pouco da história nos 60 anos de emancipação política do nosso município, a terra que nós tanto amamos, a terra que nós escolhemos para criar nossos filhos e nossos netos. Fica o nosso desejo de prosperidade, que o Pinhão esteja no mais alto nível a cada vez mais. O nosso desejo aos todos os que foram eleitos, tanto para o Legislativo como para o Executivo, que pense bem e melhores dias para as pessoas que mais humildes, que são as que mais necessitam do apoio do poder público. Eu vejo um município novo, pujante e com tudo as condições de crescer e avançar muito no estado do Paraná. Desejar aí, né, os pinhãoenses, 60 anos de Pinhão só está acontecendo graças ao trabalho desse povo, né, aqueles que nasceram e se criaram aqui, aqueles que vieram de fora, aqueles que geram emprego aqui, aqueles que buscaram oportunidade aqui. Então a gente tem que parabenizar esse povo, né, que fizeram do Pinhão a sua casa, o seu lar, fazem do Pinhão sempre um lugar melhor de se viver, que o Pinhão possa ter cada vez um povo mais ordeiro, trabalhador, corajoso, e que Pinhão possa ser sempre o nosso lar, nossa cidade, nosso lugar gostoso de se viver. Eu só penso assim de que não volto para trás, né? Como aconteceu no passado, algumas coisas, que não volte para trás, que siga em frente, que as pessoas, seja lá quem esteja na administração, leve a sério e pense nas pessoas, né? Principalmente assim, atender as pessoas que mais necessitam, né? Então, grata satisfação, né, poder participar da história, da opinião, como cidadão, como político, enfim, né, como trabalhador, enfim, é um privilégio, né? Eu sou muito agradecido a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser pinhõense. Eu ainda quero viver nessa cidade, assim, sentar por aí com os outros da minha idade, contar caos de antigamente, jogar uns trucos, tomar uns mates, umas cachaçinhas também, né? Porque ninguém é de ferro.
e celebrar a história do Pinhão. E desejo aos nossos pinhenses, ao nosso povo, ao nosso município de Pinhão, que quando eu falo em município eu falo em povo. O município do Pinhão é o povo que ali reside. Parabéns para todos, homenagem da Prefeitura Municipal de Pinhão e todos os funcionários. Parabéns, Pinhão, pelos 60 anos. Hoje eu vejo a mulher pinhões uma mulher que já tem presença. Dizer que eu me orgulho muito, eu sou uma filha do Pinhão. Eu acho que as mulheres pinhõenses cresceram e desenvolveram muito. É uma história de evolução.